Graça e paz, irmãos. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diga para o meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Versículo de número 16. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a parábola que Jesus contou, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, e descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de pregar o Evangelho. Eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida das pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento. Que a bênção do Senhor possa repousar sobre nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração e que a Tua palavra possa nos ensinar, nos orientar e nos conduzir no caminho justo, santo e reto, que é o caminho do Senhor. Eu te louvo e te agradeço por mais uma oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a gente tem que entender uma coisa. Como que Jesus contou essa história? E disse-lhe um da multidão. Jesus estava ensinando, pregando o Evangelho, e uma pessoa da multidão pediu para Jesus, falou: Jesus, mestre, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Por que ele pergunta isso para Jesus? Por que ele pede isso para Jesus? Porque isso era um costume da época, tá? Ele não está falando uma coisa aleatória. Na época, os rabinos, os mestres, eles tinham o hábito de ser uma espécie de juiz, de mediador entre as questões básicas da lei. A questão da herança era uma questão básica da lei. A herança, ela tinha que ser compartilhada e ela tinha os padrões de compartilhamento segundo o livro de Deuteronômio. Se for lá no capítulo 21 de Deuteronômio, fala sobre as leis da repartição da herança. Mas Jesus simplesmente fala: quem me pôs como repartidor entre vós? Deus não me colocou nesse momento como alguém que vai julgar essas causas. Quem vai julgar essas questões são os religiosos, são os juízes desta época. E aí Jesus fala assim, no versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Ele usa o link desse homem, o pedido desse homem, para falar de um assunto deveras importante. Ele está falando sobre a avareza que está dentro do coração
do ser humano, dentro do coração das pessoas. Jesus está criticando possivelmente o irmão deste homem que não quer compartilhar a herança com ele e talvez o coração deste homem também. Pode ser as duas coisas, tá? A gente não está lá no texto, a gente não está lá na situação, a gente não está vivendo o momento com eles. Pode ser que o irmão tem muita grana, está com a herança e não quer compartilhar, é avarento. Talvez este que pede tem muitas posses e quer o pouco que o irmão recebeu como herança e que ele tinha como herança. Por exemplo, imagina eu sou um jovem, um homem rico, eu tenho 10 casas, aí o meu pai morreu, aí o meu pai deixou uma casa para mim e para os meus irmãos. E os meus irmãos não têm casa nenhuma. Aí eu viro e falo, não, vende essa casa aí e compartilha aí comigo porque eu tenho direito nessa herança. Então a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Se é o que pergunta que está na avareza ou se é outro irmão lá que não quer compartilhar a herança que está nessa situação de avareza. E aí aqui Jesus vai ensinar uma das coisas mais importantes para nós e que muitos de nós têm dificuldade de vencer. É o pecado da avareza. O que é avareza? Avareza é quando existe no seu coração um desejo imenso de ter mais do que você tem. Mas é um desejo exacerbado, é um desejo doentio. É diferente do desejo que o homem tem de prosperar. Todo homem quer prosperar, quer ter alguma coisa na vida, ok? A avareza é esse sentimento que é maior, é o sentimento que motiva o desejo de ter algo, ok? É o sentimento do homem de ter mais do que lhe é devido, ok? E Jesus vai dizer assim, ó, eu vou mostrar algumas coisas aqui para me explicar para você o que é a avareza. E eu quero clamar a Deus para que Ele possa, por intermédio de Jesus, libertar a mim que estou ouvindo essa mensagem, a você que está ouvindo essa mensagem, desse mal que é a avareza no coração das pessoas, no nosso coração, né? Aqui ele ensina uma coisa muito importante, ó, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que tem. O homem, ele não é avaliado mediante as posses que ele tem. Não é porque um homem tem mais casas do que o outro que aquele que tem mais casas vale mais do que aquele que tem menos casas. Ok? Não é porque o homem tem mais dinheiro do que o outro que ele vale mais. Tá entendendo? Até porque as pessoas que estão ricas e as pessoas que estão pobres, as pessoas que têm muito e as pessoas que têm pouco, elas estão nessa condição por N motivos. Ok? Riquezas e pobrezas são questões muito complexas. As pessoas estão pobres e as pessoas estão ricas. Eu não digo fulano é pobre e fulano é rico. As pessoas estão pobres e estão ricas. Elas podem prosperar amanhã, enriquecer, elas podem empobrecer amanhã, ok? As pessoas podem mudar o estado das questões econômicas, tá? E ele propôs uma parábola dizendo, olha só, vamos entender a parábola que Jesus contou. Ele diz assim, ó, a herdade de um homem produziu com abundância. Um homem tinha uma riqueza, um homem tinha um bem, e o bem que ele tinha prosperou. Ou seja, ele tinha uma empresa e Deus abençoou a empresa dele cresceu. Ele começou a ganhar muito dinheiro, ok? Aí o que ele diz? E arrazoava ele entre si, dizendo, o que eu vou fazer? Eu ganho dinheiro demais. O que eu vou fazer? Deus me abençoa demais. A crise deste homem é a seguinte, ele recebe muito de Deus.
ele recebe muita riqueza de Deus. Deus abençoa ele de uma maneira muito exacerbada. Deus abastece esse homem rico com muitas propriedades, com muitas posses, com muitas riquezas. Tudo que esse homem faz prospera. Aí ele tem uma ideia genial. Já sei o que eu vou fazer. Eu estou ganhando muito. Deus me abençoa muito. Deus está me dando muitas coisas. Eu não tenho onde colocar as coisas que Deus me dá. Olha o verso 18. Eu vou derrubar os meus celeiros. Olha só. Vou edificar outros maiores. E eu vou recolher todos os bens que Deus está me dando. Yes! Olha a ideia desse cara. Já que Deus me dá muito todo dia, já que Deus me dá muito toda hora, já que Deus me prospera, eu vou aumentar a minha capacidade de receber a bênção de Deus. Eu vou aumentar a minha empresa, eu vou aumentar o meu negócio, eu vou abrir outro negócio, eu vou abrir outra empresa, eu vou escancarar os celeiros aqui, ok? Na cabeça desse homem, Deus abençoa muito ele e ele quer fazer alguma coisa para reter a bênção de Deus, para segurar a bênção de Deus, para reter a riqueza que Deus tem, ok? Jesus apresenta para nós quem nós somos. Nós somos assim. Nós somos igual esse homem. Se a gente recebe mais, a gente coloca numa conta. Se a gente recebe mais, a gente coloca em outra conta. Se a gente recebe mais, a gente abre um negócio. Se a gente recebe mais, a gente abre outro negócio. É assim a nossa vida. A nossa vida é parecida com a vida deste homem aqui. Ok? A gente quer segurar, reter e guardar o que Deus está nos dando. Só que o ideal de Deus não é esse. Esse é o ideal da avareza. O ideal de Deus é o ideal do compartilhamento. O que Deus queria deste homem aqui é que ele recebesse o que ele estava recebendo e distribuísse para aqueles que não têm. Que ele fosse uma pessoa generosa com o próximo. Tá ligado? Ele está recebendo de Deus muita coisa. E Deus queria que ele distribuísse essas muitas coisas que ele está recebendo. Esse é um dilema de Deus, é uma confrontação de Deus na nossa mente e no nosso coração em todo o tempo. O chamado de Deus para nós é o compartilhamento. O chamado de nós para nós é o recolhimento. O que a gente quer é recolher. O que Deus quer é que a gente distribua. E isso é muito difícil de entender, é muito difícil de aceitar, porque o nosso coração naturalmente está inclinado à avareza. Jesus diz assim: observa os pardais. Eles não semeiam, eles voam, e o Senhor sustenta cada um deles. Observa os lírios do campo. Eis que nem Salomão se vestiu como tais. Todavia o Senhor o sustenta. Então o princípio de Deus é o seguinte: Deus dá muitas coisas para nós. E quando Deus dá as coisas para nós, Ele espera que nós possamos compartilhar com o próximo. Dar ao próximo, abençoar o próximo, porque é Ele que nos dá, e o nosso desejo é segurar o que Deus nos deu, porque a gente tem medo de que falte amanhã. A gente tem medo de que amanhã a bênção de Deus seja cortada da nossa vida.
Nós somos incrédulos por natureza. É só você observar o que Deus fez no deserto, quando o povo de Israel estava lá no deserto. O que aconteceu no deserto? Deus mandou um maná. O maná descia, era o pão do céu, o pão que descia do céu, e o hebreu, ele recolhia uma porção diária. Ele pegava um pote, que era o pote do maná, e comia com a sua família, ok? O maná de segunda era para segunda, de domingo era para domingo. Se o judeu pegasse mais do que o sustento da sua casa, aquele maná apodrecia de um dia para o outro. Ele estragava. Porém, o maná da sexta, ele tinha que pegar uma porção dobrada, porque no sábado não vinha o maná do céu. O pão da sexta não estragava. O pão do domingo, e da segunda e da terça, estragava. O que Deus estava ensinando para nós naquela passagem? Eu sou o Deus que derrama o maná hoje, que derrama o maná amanhã, que derrama o maná semana que vem. E se algum momento for faltar, eu vou avisar para vocês. Ó, vai faltar. Então guarda. Entendeu? Então guarda agora, porque vai faltar amanhã. É Deus que mostra quando vai faltar, quando não vai faltar. Quando não vai faltar é o tempo todo. As coisas não faltam na nossa vida. Se você observar a vida das pessoas, observar a sua vida, a minha vida, você vai sempre perceber que Deus sempre cuidou. Não é? Deus sempre cuidou. Deus sempre honrou. Deus sempre deu. Deus sempre abençoou. Eu não consigo lembrar da minha vida. Agora eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou de uma família muito pobre. Minha família é uma família muito pobre. E minha mãe, mesmo sendo uma pessoa com uma condição financeira muito ruim, ela nunca deixou com que as coisas faltassem na nossa casa. Por quê? Porque Deus ia lá e trazia para ela. Deus ia lá e prosperava ela. Deus ia lá e abençoava ela. Ok? Deus abençoa a nossa vida o tempo todo. Deus nos dá o tempo todo. A gente que não consegue agradecer a Deus e a gente que não consegue reconhecer o maná que desce todo dia. A gente não consegue reconhecer que Deus dá o pão nosso de cada dia. Talvez seja pelo fato de que o outro come um pão melhor que o nosso, a gente quer comer o pão que o outro come também. Só que o pão que Deus está dando para nós é esse pão. Então comamos, adoremos ao Senhor e, acima de tudo, compartilhemos com o próximo o que Deus está nos entregando. A mensagem de Deus para nós no tocante à bênção que Ele dá não é expandir e crescer para a gente recolher mais. A gente não recolhe a bênção de Deus. A gente recebe e dá. Bate aqui e vai para lá. Deus me dá aqui, eu dou para lá. Deus me dá na mão direita, eu dou para o meu próximo com a mão esquerda. Eu pego da mão direita, como aqui, depois vou lá e dou para o meu próximo e repartilho com ele. É essa a dinâmica de Deus, ok? É essa a dinâmica de Deus o tempo todo. Essa religião evangélica que as pessoas estão pregando por aí, se você acreditar no evangelho, Deus vai prosperar a sua vida e vai enriquecer a sua vida. Isso é mentira. Se você crê no evangelho, Deus vai fazer com que você compartilhe o que você tem com o próximo. É isso que é crer no evangelho. É você dar para o outro o pouco que você tem. É você compartilhar com o outro a bênção que Deus lhe concede. Não é fazer o que este homem está fazendo, tá entendendo? O evangelho é isso. Lembra lá no dia que Jesus foi tomar a ceia com os seus discípulos? Ele recebeu o cálice e falou, esse é o cálice da nova aliança. Ele tomou do cálice e deu para os discípulos. E os discípulos repartilharam entre si. Ele pegou um pão, quebrou o pão, comeu um pedaço e compartilhou o pão entre si. Esse é o evangelho. Eu recebo de Deus
E o que eu recebo de Deus, eu compartilho com o outro. O que eu recebo de Deus, eu distribuo para com as pessoas. Ok? E o Evangelho, ele mostra que nós não devemos ser apegados com nada. Que nós devemos olhar para as pessoas e entender como que eu posso suprir a falta que o outro tem. Tem uma passagem que Jesus fala assim: se alguém roubar a tua capa, dê a túnica também. Ou seja, se a pessoa roubar a sua blusa de frio, dê a camisa também. O ladrão vem para roubar, olha, me dá a sua jaqueta. Aí você tira a jaqueta, dá a jaqueta para a pessoa e dá a blusa também. Porque a pessoa que está roubando você, ela está numa situação muito delicada. Se ela está fazendo isso, ela está transgredindo a lei de Deus, e além de transgredir com a lei de Deus, está faltando alguma coisa na vida dela. E qual é o chamado de Jesus para nós? Te pediu a capa, dá a túnica. Te pediu algo, dê a mais. Porque esse é o Evangelho. É você distribuir o que Deus te deu, e se alguém lhe procurar para tomar o que Deus lhe deu, dê o resto também. É diferente da mentalidade desse cara aqui. Esse cara está todo errado. Olha o que vai acontecer no versículo 18. Ó. Eu derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e eu vou recolher todas as novidades e todos os bens. E eu vou dizer à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Isso aqui é um ditado popular que tinha na época dos judeus. Ó, é assim, ó: descansa, come, bebe, folga. Ele fala para a alma dele: alma, descansa, come, bebe e fica folgada. Seja abastecida por Deus, porque Deus é bom com você. É a palavra que o homem falou. A palavra que Jesus tem é: Deus me deu, eu vou usar e vou distribuir para o próximo. Não era para ele derrubar os celeiros dele e construir celeiros maiores. Era para ele receber a bênção de Deus e distribuir. Sabe por que ele quer guardar tudo nos celeiros? Porque ele acha que amanhã vai faltar. No fundo, esse rico confia nos seus bens. Lembra o que Jesus fala no começo? Aquele que confia nos seus bens. Ou seja, ele não confia em Deus, no Deus Todo-Poderoso que lhe concedeu os bens. Ele confia nos bens que ele tem. É isso que Jesus fala no primeiro versículo. Olha só: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Então, a segurança do homem insensato estava no dinheiro que ele tinha, na riqueza que ele tinha, no emprego que ele tinha, nos bens que ele tinha. E Jesus está dizendo para aquele cara assim: não confie em nada disso, confie em mim. Porque o emprego que você tem hoje, amanhã eu posso te tirar. O dinheiro que você tem hoje, amanhã eu posso te tirar. A casa que você tem hoje, amanhã eu posso derrubar. A segurança econômica que você tem hoje, amanhã você pode não ter. A empresa que você tem hoje, amanhã pode falir. Pare de confiar nas suas riquezas e confie em mim, que eu sou o sustentador da sua vida. Porque se você estiver confiando em mim, além de não te faltar nada, você vai aprender a compartilhar as coisas que eu te dei. Olha, Deus tem um projeto. O projeto de Deus é abençoar as pessoas do mundo. Quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão para uma aliança, e essa aliança consistia em Abraão ser uma bênção para todas as nações da terra. Quando Deus me chama no Evangelho, Ele me chama para ser uma bênção para os meus vizinhos, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, para minha esposa, para o meu filho, para os meus pais, para todos aqueles que estão na minha teia relacional. Deus me chama a fim de que eu seja uma bênção para o outro. E o que vai me impedir de ser uma bênção para o outro? É o que está no texto, é a avareza. É o desejo de ter, de guardar, de reter, de conservar comigo. É meu. Lembra lá do Senhor dos Anéis? Eu estou lendo o Senhor dos Anéis agora.
quando o Smigol fala o meu precioso, o meu anel é meu, eu vou guardar porque é meu. É o pecado, esse desejo de reter as coisas. Eu me lembro vou citar duas ocasiões aqui, de duas pessoas. A minha mãe e uma mulher que mora até hoje lá perto da nossa casa, que é a Dona Maria. Todas as pessoas que iam na casa da Dona Maria e na casa da minha mãe, comiam. Isso é muito interessante. Se você for nas casas hoje em dia, na casa das pessoas, a maioria das pessoas não está muito preocupada com o jantar. As pessoas trabalham muito e tal, e não preocupam em fazer uma janta. Na casa da minha mãe, se você for lá agora, tem uma janta para você. Tem. Agora, nesse exato momento, se for lá, tem. Na casa da Dona Maria, a mesma coisa, tem. Porque são pessoas que não pensam em si. São pessoas que pensam nos outros. Todos nós, agora é importante, somos avarentos no nosso coração. Você pode dizer, Israel, você não sabe nada do que você está falando, eu sou pobre, eu não tenho nem onde cair morto. Você pode ser pobre, não ter onde cair morto e ser um avarento. Porque o modus operandi da sua relação com o dinheiro, da sua relação com posse, é sempre de ter algo para te satisfazer. Você pergunta para uma pessoa, o que você quer na sua vida? Essa pessoa fala, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um salário. Aí você pergunta, para quê? Para mim ter uma casa, para mim ter um carro, para mim ter um salário. E para os outros ver que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro, que eu tenho um salário. Aí você pergunta, mais alguma coisa? As pessoas não têm um motivo, um propósito para ter isso. Se você perguntar para uma pessoa moralmente mais elevada e falar assim, o que você quer? Ele vai falar, eu quero ter uma casa para mim, para minha família, eu quero ter um carro para mim, para minha família, e eu quero ter um salário para me sustentar a minha família. As duas opções estão equivocadas. Elas estão fora do evangelho. Se você perguntar para um cristão autêntico, você quer para quê? Ele vai dizer, eu quero ter uma casa para abençoar o meu próximo. Eu quero ter um automóvel para me abençoar as pessoas. Eu quero ter um salário para me ajudar as pessoas que precisam. Repare bem, toda a intenção que você tem de ter alguma coisa passa pela avareza, passa pelo seu eu, passa pelo seu ego, passa pela sua satisfação. E que após ouvir essa palavra de Deus hoje, ela possa passar pela cruz de Cristo que está dentro de você. E você possa entender que tudo que Deus lhe concedeu é para ser compartilhado com o próximo. Tudo. Quer casa, é para compartilhar. Quer os móveis, os automóveis, as riquezas, o salário, é para compartilhar. E a gente vai terminar agora no versículo 20. Depois que ele falou, eu recebi a bênção de Deus, tô rico, vou destruir esses celeiros todos e vou construir novos celeiros. Aí ele ouve uma voz, olha a voz, Mas Deus lhe disse, a voz é a voz de Deus. Deus disse para o avarento, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus tem uma hora para cada um de nós. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, Israel, aí eu vou morrer. Vai chegar uma hora que Deus vai chamar você e você vai morrer. Todo mundo vai morrer. E quando a gente morrer, a gente não vai levar nada dessa terra. Ok? Você não precisa nem ser evangélico, cristão, para entender isso. Isso é a natureza das coisas. E aí, a parábola termina aqui. E aí tem uma explicação. Assim é. A parábola acaba com essa pergunta. Imagina, tinha que fazer um
filme dessa parábola, cara. Essa parábola é sensacional. Fazer um filme dessa parábola. E ela termina com a pergunta: essa noite vão te pedir sua alma. O que você tem? Está preparado para quem? A pergunta final da parábola é a resposta de tudo que esse homem viveu. Esse homem só guardou para ele. O que ele guardou era para quem? Para o próximo ou para ele? Para ele. Os desejos e os desígnios dele para com os celeiros era para o próximo ou para ele? Para ele. E tudo que ele preparou se perdeu. Ele construiu uma vida ao redor de si mesmo. Ele construiu uma vida ao redor da sua satisfação. Ele construiu uma vida ao redor da sua realização. E quando Deus pediu a alma dele, o que ele teve para entregar? Se ele tivesse sido um homem generoso, homem amoroso, ele poderia dizer: Senhor, o que o Senhor me deu, eu compartilhei com as pessoas. O que o Senhor me deu, eu distribuí com as pessoas. Assim como o Senhor me ensinou no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você. Aí no final, versículo 21, ó. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? Tá lá, você vai ler várias passagens. Tem uma passagem do Antigo Testamento que é muito clara, que fala assim: olha, aquele que dá para o pobre empresta para Deus. Aquele que compartilha com o próximo recebe da parte de Deus a riqueza de Deus, que é o simples fato de compartilhar. Presta atenção. Se você recebe a bênção e compartilha, não é que Deus vai te dar mais bênção. Se você tem a capacidade de receber a bênção de Deus e compartilhar com o próximo, você recebeu a capacidade que Deus tem de ser agraciador. Você está vivendo como Deus gostaria que você vivesse. Quando Jesus sai do batismo, lembra? A voz dos céus diz: esse é o meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. Paz, Robson. Deus abençoe a sua vida. Paz, Robin. Deus abençoe a sua vida. Quando você compartilha o Evangelho, compartilha a sua vida, compartilha o tempo. O tempo. Tem pessoas que são avarentos com o seu tempo. As pessoas chegam perto de nós: eu quero te contar uma coisa, eu quero te mostrar algo. Respira, para e conte. Diga. Fale. As pessoas querem que você compartilhe o seu tempo com elas, a fim de que você possa ser um bom servo de Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, e que você guarde essa palavra sobre você. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Um beijo.